Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Me chamo Tony Lucas e este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões sobre o Evangelho de Cristo. Aproveite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo, também compartilhe com seus amigos. O tema de hoje, na verdade, é uma pergunta. Você conhece o Cristo glorificado? Cristo na sua vida, ele está vivo ou morto? E é interessante nós trazermos esse tema, porque para muitas pessoas, Cristo ele foi uma figura tão somente histórica. Um homem de grande sabedoria, um filósofo revolucionário. Até na antiguidade, nos tempos de Jesus, ele perguntou aos discípulos, o que dizem a meu respeito? E muitos diziam, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas. Outros dizem que o Senhor é Elias, ou João Batista, que já tinha até morrido, né? Mas o Senhor falou, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, ali, cheio do Espírito Santo, falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor disse, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, Pedro, mas o Espírito Santo, né? Que foi capaz de colocar no coração de Pedro essa compreensão de Cristo como o Filho do Deus vivo, aquele que também é Deus. E somente através de uma operação espiritual nós somos capazes de perceber, de entender os atributos divinos de Cristo e compreendermos que Ele está vivo e fala conosco ainda nos dias de hoje. Muitos por aí fora cultuam um Cristo morto. Até aqui no Brasil é muito comum um evento religioso que é chamado do cortejo fúnebre do Senhor morto. E as pessoas vão ali e colocam Jesus numa espécie de caixão, cheio de flores, todo ferido, machucado, e muitos se compadecem e vão ali fazendo suas preces diante daquela estátua. Mas o que muitos não compreendem é que Cristo, ele ressuscitou dos mortos. E ele está vivo e reina para todo sempre. E é esse Cristo que nós vamos refletir hoje acerca dele. Que é justamente no texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 13. A visão que o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, já com a idade avançada, ele teve de Cristo. E que foi uma visão indescritível, né? Apesar da riqueza de detalhes que ele conseguiu colocar em palavras, mas nós compreendemos que a glória que ele viu foi algo que superou a imaginação humana. E João se esforçou para colocar, através de palavras, a glória desse Cristo vivo e glorificado. Capítulo 1, verso 13, que diz, e no meio dos 7 castiçais, João viu um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como o som de muitas águas. E quando João teve essa visão, ele disse que ele caiu sem forças como morto. E cada aspecto desse que João viu, ele tem um significado profético para as nossas vidas. Por exemplo, os cabelos brancos como a alva lã. Isso demonstra a santidade de Cristo. Desde o Velho Testamento, o Senhor ele vem se apresentando ao ser humano e deixou estatutos para que nós possamos andar em retidão, em santidade na presença dele. Por exemplo, quando o Senhor se apresentou a Abraão, ele disse, Abraão, andai na minha presença e ser perfeito. Não que Abraão conseguisse, por sua própria força, alcançar essa perfeição de Deus. Mas nós temos uma meta a chegar. Nós temos um modelo de perfeição e santidade para que nós possamos nos inspirar. Que modelo é esse? Mais à frente, né, alguns milênios depois de Abraão, veio esse varão perfeito que é Cristo. E é sob as suas pegadas que nós hoje podemos andar nos inspirando no seu modelo de retidão, de bondade, de amor às pessoas, de sabedoria, de justiça e de santidade diante de Deus. Então, seus cabelos brancos como a alva lã,
Também na visão de Isaías, quando Isaías, o profeta, contemplou a glória de Deus, ele viu seres espirituais, serafins, que é uma classe de anjos, e que adoravam ao Senhor no templo, né? E diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui em Isaías 6, versículo 3. João, também na sua visão, escrita no livro de Apocalipse, ele depois vai falar de 4 seres viventes, que possivelmente outra classe de seres celestiais, e que eles também falavam a mesma coisa: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que nós devemos buscar conhecer. Um Deus que está vivo, que ele reina para todo sempre. A morte de Cristo na cruz, ela foi apenas um primeiro passo para a redenção do homem, mas a obra ela se manifestou de forma completa com a ressurreição de Cristo. E é por esse Cristo que nós devemos hoje viver. Também, né, na visão do Cristo glorificado, João viu olhos como de fogo, labaredas flamejantes. Isso também fala dessa pureza de Deus, né? Esse poder do Espírito Santo que não suporta ver a iniquidade, queima e justifica os nossos pecados através do seu sangue vertido na cruz. O Senhor é tão puro de olhos que não pode ver o mal. É por isso que hoje Cristo ele tem todo o poder e a autoridade para perdoar pecados. Não há como nós nos achegarmos a Deus sem sermos lavados, santificados através do sangue de Jesus. E esses olhos também mostram que o Senhor ele vê o íntimo do nosso coração. Não há nada oculto que não seja revelado diante de Deus. Ele conhece as intenções do nosso coração. Não há como nós mentirmos diante daquele que é a verdade encarnada. Então devemos nos chegar diante do Senhor com sinceridade de coração. Também pés de bronze refinado. O bronze, ele simboliza, ao longo da Bíblia, a justiça perfeita de Deus. O justo padeceu tortura, né, uma tortura inimaginável na cruz, para que hoje ele possa ter toda a autoridade também de julgar, de separar as ovelhas dos bodes. Como ele diz, colocará as ovelhas à sua direita e dirá: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino, vos foi preparado desde antes da fundação do mundo. Da mesma forma, aqueles que praticaram a iniquidade, o Senhor também vai separar. Ele é o justo juiz. E os pés de bronze, que é como se tivessem passado numa fornalha, é justamente que o Senhor ele passou por esse sofrimento, essa grande provação da cruz, para que hoje ele pudesse ser destacado diante dos demais anjos, como o escritor de Hebreus fala, né? E pudesse ter toda essa autoridade diante de Deus. O Salmo 101, versículo 1 diz, né, o pai falando com o filho, e Davi, ao escrever esse salmo, ele profetiza acerca de Cristo ressurreto, quando ele diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, vem, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos sob o estrado dos teus pés, né? Sob a sola dos teus pés. Esses pés simbolizam o reinado justo de Cristo, que foi profetizado e irá se cumprir, né, no seu milênio perfeito, onde o Senhor habitará com os redimidos, com a sua criação. E ali nós veremos a justiça plena de Deus sendo cumprida de uma vez por todas, e o mal sendo extirpado do planeta Terra. Por fim, também nós vemos essa voz como de muitas águas. Voz de muitas águas é uma voz que primeiro acalma, né, toda a ansiedade do coração. Quem não gosta de ir para a beira da praia, ficar ouvindo o som do mar, parece que você se conecta ali com a natureza, reduz todas as aflições, os problemas, os pensamentos perturbados, parece que eles são silenciados diante dessa voz maravilhosa de Cristo. Da mesma forma, ele ainda hoje, quando ele profere a sua palavra, ele gera essa paz que o mundo não compreende, essa paz que o mundo não dá. E da mesma forma como a água é um elemento essencial para que haja vida na terra, a voz de Cristo, ela também gera vida eterna.
ela brota em nós uma fonte de águas vivas que jorra para a eternidade, como ele falou para a mulher samaritana. E isso demonstra que nós vamos passar de uma realidade passageira, efêmera, mortal, e vamos entrar nesse plano eterno celestial, alcançando a vida eterna como o Senhor nos prometeu. Bem, da boca do Senhor, João também viu, saía uma espada de 2 gumes. O que é isso? Espada de 2 gumes representa a palavra de Deus, o verbo vivo encarnado, né? Também em Apocalipse, João mais tarde disse, e a sua veste estava salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Porque Cristo, ele é o cumprimento das profecias acerca do Salvador, daquele que iria resgatar o homem do pecado para que pudesse mais uma vez se conectar com a dimensão da eternidade. E essa palavra de 2 é como uma espada, porque ela é apta a discernir as intenções do coração, como também em Hebreus nós vemos, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e que penetra até a divisão da alma e espírito, a alma aqui no sentido de consciência, e de juntas e medulas, ou seja, a matéria também, e pronta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E onde ela entra, ela gera justamente essa compreensão dos mistérios da eternidade. A mente racional, muitas das vezes apegada ao ego humano, a prazeres carnais, a uma realidade efêmera, ela é silenciada. Por isso que a espada ela divide a mente que não consegue compreender por meios naturais os mistérios de Deus. O homem natural não discerne aquilo que é do Espírito, mas quando a palavra ela entra no nosso coração, o nosso espírito ele se conecta com o Espírito Santo, com essa dimensão eterna, e nós passamos a discernir todas as coisas, compreendermos os mistérios da eternidade. Pois bem, é esta a experiência que nós devemos ter com Cristo glorificado, que tem todos esses atributos. Ele diz também para João, eis que estive morto, mas agora vivo e reino para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele está querendo dizer que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quem crê nele já passou da morte para a vida, então não vai provar dessa segunda morte, da condenação, e que o inferno justamente representa essa ausência de Deus, a morte eterna. E aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, e não experimentarão a segunda morte. Pois bem, se você ficou até aqui, convido a se inscrever no canal, curta este vídeo, comente também sua opinião abaixo, e até o próximo vídeo do quadro Café com Jesus. Muito obrigado.